Sou uma mulher de 22 anos, nascida e criada no sul do Texas. Minha cidade é pequena, ainda em desenvolvimento, e por não ter muitas opções de lazer, às vezes viajamos para Houston ou outras grandes cidades próximas. Dada a situação, minha família decidiu me surpreender com ingressos para o show de um dos meus artistas favoritos, e minha irmã me acompanhou. Fiquei empolgada, imaginando que seria uma experiência incrível. Era uma viagem de 3 horas de ida e volta. Tínhamos um casamento para ir no dia seguinte, então optamos por pegar alguns atalhos para economizar tempo. Como eu queria que tivéssemos ficado em um hotel depois do fantástico show. Decidimos comer no Taco Bell antes de voltar para casa. Já era por volta das 11h30 quando, de repente, o aviso de baixa pressão nos pneus acendeu. Minha irmã estacionou e saiu para verificar, soltando palavrões ao descobrir que o pneu não estava apenas murchando, mas completamente vazio. Nós duas fomos criadas para sermos independentes, com a crença de que é possível economizar fazendo as coisas por conta própria. Portanto, sabíamos como trocar um pneu. Enquanto estávamos nisso, um homem surgiu de uma linha de árvores próxima. Ele era alto, com cerca de 1,80 m, mas o que realmente chamou minha atenção foi seu traje, um terno bem cortado e um sorriso inquietante. Ele se aproximou, oferecendo ajuda. Nós recusamos educadamente, mas ele insistiu, ficando ali nos encarando. Inventamos uma história de que nossos pais estavam chegando a qualquer momento para nos ajudar, na esperança de que ele fosse embora. E de fato ele acabou se afastando, voltando para as árvores sem dizer mais nada. Achei estranho, mas quando pensei que tudo estava resolvido, o mesmo homem reapareceu, dessa vez com uma faca na mão e usando uma máscara preta. Entrei em pânico. Ele correu até nosso carro e cravou a faca no pneu traseiro do lado do passageiro. Minha irmã e eu corremos para dentro do carro, trancando as portas bem a tempo. Nesse momento, uma caminhonete branca estacionou atrás de nós. Pensamos que era alguém vindo nos ajudar, mas então vimos mais 3 homens, todos mascarados, saindo do veículo e cercando nosso carro. Eles começaram a bater nas janelas enquanto o homem de terno arranhava o para-brisa com a faca, produzindo um som terrível. Já tínhamos chamado a polícia, mas não havia sinal deles chegando. Um dos homens bateu tão forte na janela que pensei que ela quebraria. O homem de terno desceu do capô e, tirando uma arma do bolso, apontou para a janela traseira do lado do passageiro, atirando e espalhando cacos de vidro pelo banco de trás. O primeiro tiro não foi o suficiente para quebrar o vidro completamente, então ele atirou novamente. Meu coração disparou como nunca antes. Enquanto toda essa confusão acontecia, peguei meu spray de pimenta na bolsa de viagem. Quando o homem conseguiu abrir a porta e entrou no carro, virei-me rapidamente e esvaziei quase todo o frasco em seu rosto. Ele colocou a mão livre sobre os olhos, gritando de dor, e apontou a arma para minha irmã. Nesse momento, parecia que o mundo inteiro havia congelado. Por alguma razão, ele não puxou o gatilho. Foi então que ouvimos as sirenes da polícia se aproximando rapidamente. Os homens mascarados fugiram para a caminhonete e, em questão de segundos, suas luzes traseiras desapareceram na noite. A polícia chegou tarde demais, mas demos nosso depoimento. Tentei descrever o que aconteceu, mas estava visivelmente abalada. A polícia investigou a área e descobriu que estávamos no lugar errado, na hora errada. Esses homens haviam colocado pregos na estrada esperando pela próxima vítima, possivelmente traficantes de pessoas. Eles emitiram um alerta para a caminhonete, mas até onde sei, os homens nunca foram encontrados. Sempre tenha cuidado ao dirigir pelas estradas secundárias do Texas.
esses homens ainda podem estar à solta, procurando suas próximas vítimas. E lembre-se sempre de levar algo para se proteger. Isso pode salvar sua vida. Isso aconteceu comigo e com um amigo meu há alguns anos, na igreja local da nossa cidade. Para facilitar a narrativa, vou me chamar de Jamie e meu amigo de Marcos. Nós éramos bem jovens na época. Eu tinha 13 anos e Marcos 12. A igreja fica em San Antonio, no Texas, e é uma das mais antigas da região. Tudo começou por volta do meio-dia, quando ficamos pela igreja depois da missa, esperando pelo início da nossa reunião mensal da juventude, mas ainda tínhamos 2 horas livres. Decidimos explorar uma trilha que passava pelo terreno da igreja e se estendia até uma área de preservação próxima, um caminho também popular entre ciclistas. Caminhávamos pela trilha, buscando um pouco de aventura e rebeldia juvenil. Logo no começo, notamos algo em um banco, um travesseiro sujo, aparentemente abandonado, já que não havia ninguém por perto. Marcos, brincando, me desafiou a tirar um cochilo ali, mas recusei sabiamente. Suspeitávamos que o travesseiro pertencesse a algum dos vários moradores de rua que víamos pela cidade. Depois da reunião, seguimos para a casa de Marcos, que ficava a uns 7 minutos de caminhada. Naquela noite, eu ficaria lá, o que raramente acontecia. Seu pai tinha que trabalhar cedo no dia seguinte e já estava dormindo às 10 horas da noite. À meia-noite, ainda acordados e sem saber o que fazer, Marcos sugeriu: "Vamos sair daqui, não aguento mais jogar videogame a noite toda." Admiti que os jogos já estavam ficando monótonos, mas questionei o que mais poderíamos fazer. Marcos então propôs irmos até a trilha com lanternas e um canivete para proteção. A ideia me pareceu boa e estava animado para fazer algo diferente. Embora saíssemos à noite com mais frequência do que se poderia imaginar, nunca tínhamos ido à trilha tão tarde. Vestimos nossos agasalhos, pegamos os canivetes e as lanternas do pai de Marcos e partimos para a aventura. Caminhando pela estrada mal iluminada, senti um desconforto no estômago, mas ignorei, pensando ser apenas paranoia. Ao chegarmos à entrada da trilha, a luz da lanterna de Marcos cortava as árvores e o som dos grilos se misturava ao farfalhar das folhas. Pouco depois de entrarmos, achei ter ouvido passos atrás de nós, mas o som diminuiu conforme prosseguíamos. A trilha tinha cerca de 1,5 quilômetros, levando um tempo até chegarmos ao outro lado do terreno da igreja. Passando pelo banco onde vimos o travesseiro mais cedo, notamos que ele ainda estava lá. Marcos brincou dizendo que agora poderia realmente tirar um cochilo, mas eu só queria que chegássemos ao fim da trilha para voltarmos. Quando finalmente chegamos ao fim e nos viramos para voltar, eu já havia esquecido os passos que pensei ter ouvido. Estávamos distantes do banco, mas ainda podíamos vê-lo quando, de repente, ouvimos passos correndo em nossa direção. "O que foi isso?" sussurrei, mas antes que pudéssemos reagir, percebi que o travesseiro havia sumido do banco. Apontei isso para Marcos, que iluminava os arredores com sua lanterna. Ao mirar o banco, vimos algo se escondendo atrás de uma árvore, com olhos que brilhavam na direção da luz. Rapidamente, Marcos desviou a lanterna e concordamos, sem palavras, em fingir que não vimos nada e voltar por outro caminho. Ao nos virarmos, ouvimos alguém correndo em nossa direção a toda velocidade. Marcos correu e eu o segui imediatamente. O perseguidor era rápido e estava nos alcançando. Num ato de desespero, puxei Marcos para o lado e apagamos a lanterna, decidindo esperar o perseguidor passar para então corrermos de volta. Ouvimos respiração pesada e vimos uma figura grande e escura se movendo pelas moitas.
Quando achamos que estava seguro, corremos em direção à casa de Marcos, sem olhar para trás. Chegamos exaustos e suados, sem entender quem estava nos esperando atrás da árvore, nem o que pretendia fazer se nos pegasse. Eu sou uma jovem de 16 anos da Irlanda. Há alguns meses, antes da minha família mudar de residência, vivíamos em um bairro um tanto problemático, onde ocorriam muitos crimes. Certa vez, peguei o trem para visitar a casa do meu primo, já que ir a pé levaria muito tempo e eu precisava chegar lá em um horário específico. Passei meu bilhete na catraca, sentei e comecei a ler um livro que trouxe comigo. De algum lugar próximo, ouvi sons estranhos de soluços e respiração ofegante, como se alguém estivesse tendo um ataque de ansiedade. Tentei ignorar, mas os sons só pioravam. Eventualmente, levantei os olhos e vi uma jovem, aparentando ter entre 20 e poucos e 20 e muitos anos, chorando com a cabeça entre as mãos. Imediatamente me levantei e perguntei se ela estava bem. Ela não se levantou, mas olhou para mim. Lembro-me do olhar petrificado em seu rosto, seus olhos cheios de lágrimas e ela tremendo. Também me perguntava por que mais ninguém no trem estava fazendo algo, pois, além dos passageiros com fones de ouvido, todos podiam ouvi-la. Ela nunca me respondeu. Após trocarmos olhares, ela se levantou abruptamente e correu para outro assento, onde se sentou olhando para o chão, os longos cabelos cobrindo seus ombros e rosto. Preocupei-me em tê-la perturbado ainda mais e assumi que ela queria ficar sozinha. O que quer que estivesse errado era algo particular. Então voltei a sentar e tentei ler novamente, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer. Isso me fez arrepiar a ponto de ficar paranoica pelo resto da viagem. Após as próximas 2 paradas, olhei ao redor, pois não ouvia mais o choro. Ela tinha desaparecido e assumi que havia descido. A próxima parada era a minha. Enquanto caminhava para a casa do meu primo, continuava pensando na mulher com quem me deparei, desejando ter agido de forma diferente. No dia seguinte, ao voltar para casa, estava navegando pelo meu feed de notícias quando me deparei com um artigo sobre uma jornalista de 32 anos, chamada Jennifer, que havia sido encontrada morta e mutilada a apenas 2 ruas da estação de trem. Ao ver a foto, quase deixei meu telefone cair. Meu coração parou. Era ela. Reconheci seu rosto e seus cabelos. Havia também uma imagem censurada e gráfica de seu corpo. Segundo a notícia, seu corpo foi encontrado eviscerado e encharcado de sangue, com as roupas rasgadas em pedaços, suas entranhas espalhadas ao redor de seu corpo desmembrado, parecendo que ela estava morta há algum tempo. Isso me deixou doente. Desejei nunca ter clicado naquela história. Mais tarde, naquela noite, vi que muitas outras grandes redes de notícias estavam cobrindo o caso. Até onde eu soube, nunca descobriram quem foi o responsável, mas aparentemente ela havia sido agredida sexualmente antes de ser assassinada. Um testemunho anônimo mais tarde informou à polícia que a tinha visto chorando no trem. Senti uma tristeza imensa por essa pobre mulher, pelos relatos horríveis de agonia que ela deve ter passado. Ela deve ter tido alguma ideia do que estava prestes a acontecer para estar chorando daquela maneira. Isso ainda me abala profundamente. Contei para minha mãe, que relatou o que via à polícia. Ela nunca mais quis que eu pegasse o trem depois disso. Meu primo me disse que antes de qualquer outra pessoa chegar à casa dele naquela noite, ele tinha visto um homem com aparência suspeita, usando jeans e um moletom preto, passando lentamente pela casa. Ele não viu o rosto do homem e não pensou muito nisso na hora. Agora, depois de saber o que aconteceu, ficou traumatizado
e não saiu de casa por semanas, nem mesmo para ir à escola. Espero que essa mulher descanse em paz e que sua família encontre justiça. Nunca mais vou olhar ou pensar em um trem da mesma maneira. Moro em North Hollywood, Califórnia. Meu irmão e eu vivíamos juntos em um bairro tranquilo e agradável, uma raridade em North Hollywood, onde até mesmo furtos de carro são incomuns. Há alguns anos, minha vizinha do lado, Gillian, adotou um cachorro para fazer companhia ao seu cão mais velho enquanto ela estava no trabalho. Como trabalho de casa, ela frequentemente me pedia para deixar os cães saírem por volta do meio-dia e, às vezes, novamente por volta das 4 da tarde, caso ela fosse trabalhar até mais tarde. Um dia, Gillian ligou e disse que teria uma reunião depois do trabalho e perguntou se eu poderia passar lá 2 vezes naquele dia. Eu disse que sim, e por volta das 12 horas fiz minha primeira visita. Agora, devo explicar a disposição básica da casa de Gillian. Ao entrar pela porta da frente, é praticamente um caminho reto da porta, através da sala de estar e da sala de jantar, para chegar à porta dos fundos, que obviamente leva ao quintal. Os quartos e o banheiro ficavam do lado esquerdo da casa e a cozinha do lado direito. Gillian sempre deixava as portas fechadas, deixando apenas a sala de jantar e a sala de estar acessíveis para os cães. Ao passar, notei que todas as portas estavam fechadas como de costume, cumprimentei os cães e os levei ao quintal para fazerem suas necessidades e correrem um pouco. Lá fora, não conseguia deixar de sentir como se estivesse sendo observado. Comecei a me sentir muito desconfortável. Levei os cães de volta para dentro o mais calmamente possível. Certifiquei-me de que tudo estava trancado e voltei para casa. Por volta das 4 da tarde, comecei a caminhar de volta para minha segunda visita. Ao me aproximar da porta da frente e colocar a chave na fechadura, senti um peso no peito. Ignorei o sentimento e entrei para cuidar dos cães. Ao caminhar até eles, notei que uma das portas dos quartos estava escancarada. Deixei os cães saírem e, pensando na minha primeira visita, tinha quase certeza de que todas as portas estavam fechadas. Pensei comigo mesmo que talvez Gillian tivesse esquecido algo e voltado para casa sem me avisar. Peguei meu telefone e liguei para ela. Ei, você voltou para casa mais cedo? Estou aqui para soltar os cães e vi que a porta do seu quarto estava aberta. O que ela disse a seguir me arrepiou. Não, estou entrando no meu carro para voltar para casa agora. Por quê? Queria correr e gritar, mas decidi agir o mais normal possível, pois não sabia se quem havia aberto a porta do quarto ainda estava na casa. Disse a Gillian que chamaria a polícia e desliguei. Deixei os cães no quintal, voltei para dentro e disse em voz alta, o mais calmamente possível: Tchau, pessoal, vejo vocês amanhã. Mas ao sair da casa e começar a discar para a polícia, ouvi a porta da frente de Gillian se abrir e um homem alto e magro, diria que na casa dos 30 anos, saiu pela porta e começou a correr em minha direção. Corri o mais rápido que pude até minha porta, que não estava trancada. Bati a porta atrás de mim, tranquei-a e então ouvi do outro lado da porta: Estou vindo atrás de você. Antes que eu pudesse apertar o botão para ligar, ouvi um vidro se quebrar na cozinha. Percebi que meu irmão não estava em casa e que teria que me defender sozinha. Corri para o quarto do meu irmão, fui até o closet e encontrei um taco de beisebol. Agora podia ouvir o cara andando pela minha casa à minha procura. Ele entrou no quarto do meu irmão e olhou embaixo da cama. Levantei-me do closet, preparada para que ele me encontrasse. Estava soluçando silenciosamente e rezando para conseguir acertá-lo antes que ele me acertasse. Ele se levantou
e veio em direção ao closet. Quando abriu a porta, acertei-o no peito com o taco. Ele caiu no chão, mas conseguiu se levantar rapidamente e derrubou o taco da minha mão. Depois me empurrou no chão e começou a me arrastar para fora do quarto. No corredor, ele encontrou meu irmão, que tinha voltado para casa depois de perceber que havia esquecido sua carteira. Meu irmão esfaqueou o intruso no ombro e ele caiu no chão gemendo. Meu irmão o chutou no rosto e me disse para chamar a polícia. Justo então, ouvimos as sirenes lá fora. Gillian havia chamado a polícia logo após desligarmos. Ela sabia que era seu ex-marido louco que tinha invadido sua casa. A polícia arrastou o homem para fora da minha casa, que mais tarde confessou que planejava matar Gillian, mas ao ouvir que eu a tinha ligado, decidiu me matar e a qualquer outra pessoa na minha casa também. Ele estava desequilibrado, se é que me entendem. Detesto pensar no que teria acontecido comigo se meu irmão não tivesse esquecido sua carteira. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu pai e eu estávamos dirigindo minha irmã de San Diego para Austin, no Texas, onde ela começaria seu novo emprego. Ela havia morado em Guam por 1 ano e não podia pagar o envio do carro dela para o Texas, apenas até a Califórnia. Então meu pai e eu carregamos o carro dela e começamos a viagem até o estado da Estrela Solitária. Já estávamos na estrada há algumas horas e decidimos parar em El Centro para abastecer e usar o banheiro. Eu não precisava ir. Então me ofereci para abastecer enquanto meu pai e minha irmã entraram. Havia alguns outros carros nos postos e no estacionamento havia um homem de estatura média, com cerca de 1,80 m. Assim que joguei fora um lixo, ele começou a me olhar com uma expressão de pura maldade e ódio. Sendo o desajeitado que sou, me senti um pouco intimidado. Meu pai saiu da loja e me disse que tinha comprado $35 de gasolina. Ele parecia não notar o homem estranho me encarando enquanto entrava no banco do motorista, olhando para o celular. Comecei a abastecer e tentei ignorar a situação. Minha irmã saiu da loja e eu desviei o olhar para ela. E então, pelo canto do olho, vi o homem colocando a mão no bolso e tirando uma faca. Ele sussurrou agressivamente para eu entrar no carro dele ou ele me esfaquearia. Entrei em modo de defesa e empurrei o sujeito com força, desequilibrando-o. Ele bateu na mangueira de gasolina conectada ao carro dele, derramando gasolina enquanto caía para trás. Eu pendurei minha mangueira e gritei para minha irmã entrar no carro e para meu pai dar a partida. Pulamos no carro e acho que meu pai viu a faca, porque acelerou rapidamente para sair dali. Vi o sujeito pular em seu Chevrolet branco e ligar o carro, mas naquele momento já estávamos saindo do posto e voltando para a rodovia. Contei ao meu pai o que aconteceu e ele dirigiu ainda mais rápido para voltar à rodovia. Então, olhei pela janela traseira e vi o mesmo Chevrolet branco descendo entre o tráfego, aparentemente nos perseguindo. Ele se aproximou ao nosso lado e foi então que vi que havia alguém no banco do passageiro. O passageiro abaixou a janela e apontou uma arma para nós, gritando para pararmos. Em vez disso, meu pai acelerou, levando-nos a quase 160 quilômetros. O Chevrolet ainda estava ao nosso lado. De repente, meu pai gritou para eu e minha irmã nos abaixarmos e nos prepararmos. O Chevrolet então desviou abruptamente e nos atingiu lateralmente, mas a colisão fez com que perdessem o controle, enviando-os para a faixa mais distante, onde bateram na traseira de um caminhão a pelo menos 140 km por hora. Enquanto nos afastávamos, vimos que a frente deles estava destruída e foram forçados a parar. Saímos na próxima saída e fomos a uma delegacia relatar o incidente.
Depois de cerca de 1 hora, nos disseram que encontraram o Chevrolet quebrado. Os agressores o haviam deixado para trás e fugido a pé, mesmo antes de o motorista do caminhão poder sair. Aparentemente, quando descrevi a aparência do sujeito, a polícia soube que ele era um criminoso reincidente e tinha relatos de atrair crianças para seu carro em todo o Sudoeste e levá-las para o México. Ele estava sendo procurado por vários sequestros. Após alguns dias, conseguimos continuar nossa mudança para o Texas e o resto da viagem ocorreu sem problemas. Eu tinha 26 anos quando isso aconteceu. Trabalhava em uma pequena mercearia de cidade como padeiro matinal, com um turno que começava às 5 da manhã. Não havia equipe noturna na loja, então eu era um dos poucos que estava lá tão cedo, exceto pelo dono da loja, que começava no mesmo horário que eu. Neste dia específico, eu não tinha a chave da loja porque a compartilhava com o outro padeiro que me cobria nos meus dias de folga. Não consegui pegar a chave antes do meu turno começar, já que eu tinha folgado no dia anterior. Mas isso não era um grande problema, pois conseguiria entrar na loja quando o dono chegasse. Sempre fui uma pessoa muito pontual e chegava de 10 a 15 minutos antes do meu horário. Morava a 15 minutos de distância em outra cidade, mas gostava de sair com 30 minutos de antecedência para prever possíveis problemas com o carro ou fechamentos de estradas, e talvez parasse para pegar um café, etc. Se não tivesse minha chave, sentaria do lado de fora da frente da loja e esperaria pelo dono chegar para me deixar entrar. Naquela manhã, cheguei 15 minutos mais cedo, peguei minhas coisas e comecei a caminhar em direção à loja. O dono nunca chegava mais cedo. Ele sempre estava lá às 5 em ponto, então esperava esperar os 15 minutos completos. Sempre trazia um livro para passar o tempo, pois não podia navegar nas redes sociais no meu telefone, já que havia muito pouca recepção na pequena cidade isolada. Sempre estacionava no canto mais à esquerda e distante do estacionamento, então era um tanto longe até o prédio. Estava quase na metade do caminho pelo estacionamento, quando parei e olhei para trás, para a estrada principal, onde vi um caminhão grande vindo. O caminhão parou de repente no meio da estrada. Não havia sinais de parada ou semáforos, então não havia motivo justificável para o caminhão parar, especialmente às 4:30 da manhã. Fui pego de surpresa pela situação e fiquei apenas parado lá, olhando para o caminhão. Eu estava visível no escuro, porque estava iluminado pela luz de um poste de iluminação próximo. O caminhão entrou em movimento e fez uma curva acentuada para entrar no estacionamento em minha direção. E foi quando comecei a correr em direção à loja. Devo pausar aqui e dar um pouco de contexto sobre a estrutura da loja. Era uma praça de negócios múltiplos, com a mercearia à extrema-direita e alguns outros negócios à esquerda. Havia um pequeno caminho entre eles que levava para trás do prédio, onde havia um estacionamento adicional, alguns contêineres de lixo e a linha de árvores de uma floresta próxima. Lembrei que não tinha a chave para entrar na loja. O caminhão estava pela metade do estacionamento, vindo diretamente em minha direção, quando finalmente cheguei à frente da loja. Continuei correndo além da porta e pelo caminho que levava entre os prédios. Ao entrar no caminho, olhei para trás para ver o caminhão contornando e dirigindo em volta da loja, indo para a parte de trás do prédio. Quando estava contornando a loja, o caminhão não estava visível e rapidamente me agachei atrás de alguns arbustos plantados bem contra um pilar. Pouco depois, ouvi o caminhão parar atrás da loja e ficar lá, em marcha lenta, por alguns minutos. Fiquei escondido, procurando algo que pudesse usar para me defender caso necessário.
Acabei por segurar minhas chaves do carro entre os dedos, para usar como uma arma improvisada. Minha mente estava acelerada, tentando entender o que estava acontecendo, tentando elaborar um plano para sair daquela situação. Quando ouvi uma porta bater, quem quer que estivesse no caminhão havia saído. Não queria espiar do meu esconderijo, possivelmente entregando minha posição. Felizmente, o arbusto era grande o suficiente para que não pudessem me avistar. Eu só tinha que ficar quieto, então me sentei o mais imóvel possível. Ouvi passos caminhando em minha direção. Eu esperava que essa pessoa assumisse que eu tinha entrado em um dos negócios e simplesmente fosse embora. Segurei minha respiração. Estava certo de que a qualquer segundo me encontrariam e Deus sabe o que fariam comigo. Nesse ponto, pensei no meu telefone. Sabia que não tinha boa recepção de celular naquela cidade e não achava que valia a pena fazer barulho para procurá-lo na minha bolsa de qualquer maneira. Minhas mãos estavam agarrando minhas chaves de carro, meus nós dos dedos estavam ficando brancos, meu corpo tremia, minhas pernas doíam embaixo de mim, mas eu não queria me reajustar para fazer os arbustos farfalharem. Quem quer que fosse agora estava caminhando entre os prédios. Passaram pelos arbustos em que eu estava escondido e seguiram para a frente. Ficaram lá, em silêncio, procurando por mim. Não disseram uma palavra. Havia apenas os sons dos passos deles. Passaram novamente pelo meu esconderijo, de volta para o caminhão deles. Sam, eu realmente, se ouvi o bater da porta do caminhão enquanto eles voltavam a entrar. Então, ouvi o ronco do motor à medida que acelerava lentamente de volta para o estacionamento da frente. Pude ouvir o motor barulhento do caminhão parado na frente da loja nos próximos minutos antes de arrancar do estacionamento e pela estrada. Depois que o motor do caminhão não era mais audível, abandonei meu esconderijo e corri em direção ao meu carro. Entrei e travei as portas. Liguei o carro, apenas por precaução, caso o caminhão voltasse. Sentei lá e escutei, esperando pelo ronco do motor do caminhão voltar, mas, felizmente, nunca voltou. No verão de 2016, consegui meu primeiro emprego aos 18 anos. Estava animada com o trabalho, mas não tanto com o trajeto. Sem trânsito, era uma viagem de 30 minutos para ir e voltar. E normalmente eu saía do trabalho por volta da meia-noite. A última coisa que eu queria era dirigir meia hora para chegar em casa. Nas primeiras semanas, ainda estava me acostumando com minha nova rotina. E uma das primeiras coisas que minha mãe me disse foi para ficar de olho no tanque de gasolina. E se precisasse de mais, deveria sair mais cedo e parar no caminho, mas nunca na volta. Entendi sua preocupação. Eu era uma jovem de 18 anos, pequena, e aparentava ser ainda mais jovem, mas, sendo quem sou, acabei esquecendo e meio que ignorando esse conselho. Uma noite, no caminho de volta para casa, percebi que realmente não tinha gasolina suficiente no tanque para chegar até a minha saída. Entrei no primeiro posto que encontrei, sem me importar com a marca ou o preço da gasolina. Decidi fazer o mais rápido possível e só coloquei uns R$ 10 de gasolina, só para sair dali. O posto estava vazio e havia pessoas com aparência suspeita andando pela calçada e cerca de 20 ângulos diferentes de onde alguém poderia se aproximar sorrateiramente de mim. Passei meu cartão e comecei a abastecer. Assim que chegou aos R$ 10, parei e imprimi meu recibo pensando que o pior já tinha passado. Estava prestes a voltar para o carro e ir direto para casa quando uma voz veio do pequeno interfone acima da bomba. Senhora, houve um problema com o pagamento do seu cartão. Pausei e olhei para o atendente dentro da loja,
sentindo um arrepio na espinha. Ele era um desses atendentes altos, magros e de aparência suspeita, que estava olhando diretamente pela janela para mim, fazendo sinal para que eu entrasse. Recuei em direção à bomba de gasolina e pressionei o botão do interfone. O que há de errado com meu cartão? Eu tenho um recibo. Passou tudo certo. Não tentei esconder o meu aborrecimento na voz. Não gostei da aparência dele nem do seu tom de voz. Só preciso que você venha até aqui, senhora. Seu recibo está errado. Precisamos passar seu cartão aqui dentro. Ele respondeu, um pouco rápido demais. Olhei novamente para o atendente através da janela, frustrada. De jeito nenhum eu entraria ali, onde estaria sozinha com ele. Ele me olhava fixamente, como se fosse um tipo de maluco. Mantive minha posição, tirei meu telefone e chequei o app do cartão de crédito. Levantei-o estupidamente, como se ele pudesse vê-lo dali, e pressionei o botão do interfone novamente. Passou, está no meu extrato. Não vou entrar. Senhora, se você tentar sair, chamarei a polícia. Tenho o número da sua placa. Por favor, venha até aqui. Então gritei para ele do outro lado do estacionamento, em vez de usar o interfone. Sobre R$10 de gasolina. Você vai chamar a polícia? Foda-se, eu estou indo embora. Dei alguns passos ao redor do meu carro, mostrei o dedo do meio para ele e estava prestes a voltar para o meu carro e entrar no assento do motorista quando parei. Ele estava gesticulando algo para mim através da janela. Teria ignorado, mas ele de repente pareceu muito mais desesperado do que assustador. Continuava me chamando e gritando algo que eu não conseguia ouvir através da janela. Devo ter feito uma cara estranha, pois, 5 segundos depois, ele bateu um pedaço de papel na janela onde havia escrito às pressas, "Homem no seu carro". Virei-me e notei que a porta traseira do passageiro estava entreaberta, o que definitivamente não estava assim na viagem desde o trabalho. Corri para dentro do posto, e assim que entrei, o atendente trancou a porta e me disse para me abaixar. Ele estava de olho no meu carro e segurava uma arma na mão. Agachei-me atrás do balcão e observei as câmeras de segurança enquanto um homem alto, de moletom e jaqueta esportiva, abria a porta de trás do meu carro, saía rapidamente e corria para a noite. Comecei a entrar em pânico. Acontece que o atendente tinha visto o homem rondando o lado do prédio pelas câmeras, e assim que eu entrei, ele foi direto para o meu carro. Agachou-se, abriu a porta e deslizou para dentro enquanto eu passava meu cartão, tomando cuidado para não fechar a porta totalmente, para que eu não ouvisse nada. O atendente percebeu tudo isso pelas câmeras e chamou a polícia imediatamente, que chegou alguns minutos depois. Eles vasculharam a área e o meu carro, mas não conseguiram localizar o homem ou qualquer coisa que levasse até ele. O atendente do posto de gasolina provavelmente salvou minha vida, porque quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse ido embora com aquele estranho no banco de trás. Acho que a lição aqui é óbvia. Não basta ser cauteloso, você também precisa estar alerta. Seja desconfiado, mas não estúpido, e sempre ouça sua mãe. Essa experiência aconteceu comigo em Fort Worth, no Texas, em 2003, quando eu ainda estava no 2º ano do ensino médio. Eu, meu irmão Chris e um amigo nosso, que para efeitos desta história chamarei de Robert, estávamos entediados num dia de outono e decidimos explorar um túnel que dava para os esgotos sob uma ponte, simplesmente porque não tínhamos nada melhor para fazer. Foi uma decisão de última hora, sem muita preparação ou reflexão. Assim é como eu lembro, anos depois. Meu irmão Chris tinha convidado nosso amigo Robert para vir depois da escola.
queríamos fazer algo diferente, além de apenas jogar videogames. Sugerimos que todos saíssemos e caminhássemos pelo campo atrás de nossa casa. Enquanto fazíamos isso, atravessamos a rua para além do campo, onde havia uma via bastante movimentada com tráfego durante todo o dia. Após atravessarmos a rua fora da faixa, caminhamos em direção ao viaduto. Descemos cuidadosamente para o pântano sob a ponte, tentando não escorregar para a água suja abaixo. Vimos muitas pichações por lá e uma abertura de túnel para os esgotos e pensamos: por que não explorar? Acreditávamos que estaríamos seguros em trio. Então, meu irmão Chris entrou primeiro, eu fiquei no meio e Robert nos seguia. O túnel era tão estreito que precisávamos andar um atrás do outro em fila indiana. Usamos as luzes de nossos celulares. Deixe-me esclarecer que isso foi antes dos smartphones, então as luzes e as telas de nossos celulares eram tudo que tínhamos para nos guiar. Alguma luz vinha de fora, das grades de esgoto acima, mas não era o suficiente para fazer muita diferença. Avançamos a um ritmo razoável, vendo muita pichação nos dois lados enquanto caminhávamos. Nada fora do comum aconteceu enquanto seguíamos adiante, ouvindo muitos carros passando na rua acima de nós. Tudo parecia e soava normal, na maior parte. Então chegamos ao fim do túnel, que dava para uma sala com uma tampa de bueiro fechada e mais duas aberturas de túnel, uma à esquerda e outra à direita. Você esperaria que essa sala fosse coberta por pichações, mas estranhamente havia apenas 3 palavras pintadas de branco: o caminho errado. Foi nesse momento que todos começamos a nos sentir um pouco tensos, como se alguém escondido pela escuridão ao redor estivesse nos observando. Imediatamente, começamos a ouvir sons vindos dos outros túneis. Um turbilhão de vozes que pareciam gritar em agonia, junto com passos pesados, como se alguém de botas estivesse vindo em nossa direção. Os sons horríveis emanando dos túneis eram distorcidos e pareciam ecoar pelas paredes ao nosso redor. Isso me lembrou a cena de A Assombração da Casa da Colina, onde os 2 protagonistas começam a ouvir passos de um fantasma antes de começar a bater na porta do quarto deles. Imediatamente, viramos e corremos de volta pelo caminho que viemos. Como antes, Chris estava na frente, eu estava no meio, e Robert nos seguia, todos aterrorizados com a ideia de alguém estar logo atrás de nós. Os passos implacáveis aumentavam seu ritmo. Lembro-me de Robert meio que me empurrando e me dando cotoveladas, provavelmente o mais aterrorizado de todos, estando na retaguarda. Enquanto corríamos, o torrente infernal de vozes parecia intensificar, mas de repente cessou de uma vez. Conseguimos sair da abertura do túnel e imediatamente voltamos para o topo da ponte, sem olhar para trás. Assim que nos sentimos seguros, paramos para recuperar o fôlego e depois conversamos sobre o que aconteceu por horas. Cheguei à conclusão de que provavelmente eram apenas algumas pessoas sem teto vivendo lá embaixo. Eles provavelmente nos ouviram e decidiram nos assustar da única maneira que podiam, e o sinal de pichação ominoso, o caminho errado, provavelmente foi colocado por eles como um aviso para ficarmos longe. Independentemente do que aconteceu, nunca mais fizemos algo assim. Não voltei àquele túnel de esgoto desde então, nem planejo fazê-lo. Em todos esses anos, nunca contei essa história a ninguém. Para todos os jovens entediados procurando algo para fazer, façam um favor a si mesmos e fiquem longe dos túneis de esgoto. Nunca se sabe o que você vai encontrar ou ouvir lá embaixo. Essa história aconteceu comigo no verão de 2008, quando eu tinha 18 anos
e estava morando com minha mãe até o início do próximo semestre da faculdade. Ela havia se mudado para essa região depois que eu entrei na faculdade no ano anterior, então eu não conhecia muito bem a área. Detalhe importante para essa história. Minha mãe frequentemente viajava a trabalho, então na maioria dos dias eu ficava sozinha. Todas as semanas eu passava em uma pizzaria perto de casa para comer um pedaço de pizza. Após algumas semanas, um funcionário da pizzaria puxou o papo comigo, fazendo perguntas como se eu morava perto, minha idade, em que escola eu estudava, etc. E por fim, me convidou para sair para dançar. Não me lembro exatamente quantos anos ele tinha. Só sei que era definitivamente mais velho que 21, mas menos de 40. Mesmo tendo conhecido esse cara naquele dia, eu aceitei o convite, porque estava entediada. Tinha sido super protegida durante toda a minha vida, era extremamente tímida e nunca havia sido convidada para sair dessa maneira. De algum modo achei que estava me rebelando ao aceitar. Contei animada para minha melhor amiga, que morava no condado ao lado, e ela ficou empolgada por mim. Já tinha planos de visitá-la no dia seguinte e prometi contar todos os detalhes. Concordei em encontrar o cara naquela noite em frente à pizzaria. Ele se ofereceu para me buscar em casa, mas recusei, simplesmente porque não queria ter que explicar para minha mãe quem ele era, caso decidisse aparecer sem avisar. Na época, achava que ela fazia perguntas demais, mas na realidade, ela não fazia perguntas suficientes e deveria ter sido mais incisiva. Não sei ao certo qual clube iríamos, ele nunca mencionou. Mas, novamente, eu era uma jovem ingênua de 18 anos e achava esse cara um cavalheiro por insistir em me levar. Assim que o encontrei, as coisas começaram a desandar. Estacionei meu carro e fui cumprimentá-lo. Para minha surpresa, ele ainda estava com as roupas de trabalho. Ele disse que acabara de sair do trabalho, o que não havia mencionado anteriormente quando marcamos o horário. Achei estranho, mas mesmo assim entrei no carro dele. Depois de já estar no carro e a caminho, ele disse que precisava ir para casa primeiro para se arrumar. Imediatamente me senti desconfortável, mas não queria irritá-lo ou estragar a noite antes mesmo de começar. Então, relutantemente concordei. Chegamos ao apartamento dele e hesitei em entrar, mas ele colocou a mão gentilmente nas minhas costas e me conduziu para dentro. Ligou a TV para mim e disse para eu ficar à vontade. Disse que estava bem e fiquei de pé, um pouco inquieta, segurando minha bolsa e olhando ao redor do quarto, mentalmente repassando o caminho até a saída. Senti um alívio quando ele foi para o quarto e fechou a porta. Logo ouvi o som da água correndo. Relaxei um pouco e sentei no sofá para assistir TV. Não demorou muito para que ele saísse do quarto, e minha mente bloqueou os detalhes desse momento. Ele estava completamente nu, ou apenas com uma toalha cobrindo as partes íntimas, mas definitivamente não estava vestido. Pensei em correr, mas não sabia onde estava, e isso foi antes da existência do Uber. Ele tentou conversar comigo sobre algo banal, como se não estivesse nu na frente de uma garota que acabara de conhecer. Respondi, mas mantive os olhos firmemente na TV. Ele finalmente desistiu, voltou para o quarto e se vestiu. Voltou dizendo que estava pronto para irmos. Estava muito aliviada por sair de lá. Pensei que íamos para um lugar com dança e uma atmosfera animada, com mais pessoas por perto, o que me faria sentir melhor. Mas quando voltamos para o carro, ele dirigiu até chegarmos a uma praça comercial com lojas e restaurantes. Na minha cabeça, pensei que não havia como ter uma boate ali, e não tinha. Quando disse a ele que pensei que íamos dançar, ele respondeu que íamos, mas que deveríamos comer primeiro. Então, enquanto internamente gritava para sair dali,
concordei em comer com ele, porque agora estava ainda mais longe de casa. E ele era minha volta para o carro. Na minha mente, seria melhor não irritá-lo ou insultá-lo de maneira alguma. Também racionalizei comigo mesma que estaria bem em um restaurante, afinal, haveria testemunhas lá se ele tentasse alguma coisa. Estremeço ao pensar em quão ingênua eu era naquela época. Fomos sentar e pedir comida. Ele então começou a falar sobre como eu deveria experimentar as margaritas do lugar. Lembrei-o de que tinha apenas 18 anos, mas ele disse que não tinha problema. Chamou o garçom antes que eu pudesse argumentar mais e pediu uma margarita para mim, só uma para mim e nada para ele. O garçom me perguntou minha idade e pensei que essa seria minha saída. Rapidamente e em voz alta, disse que tinha 18 anos, mas o garçom franziu a testa, olhou para o cara, que fez um gesto que não captei completamente, e então voltou-se para mim dizendo: "Você não tem idade suficiente e realmente não deveríamos, mas vou fazer uma exceção desta vez." Fiquei chocada. Depois que o garçom saiu, o cara com quem eu estava me repreendeu sussurrando, dizendo que eu deveria ter mentido sobre minha idade. Perguntei a ele se estava falando sério, meio irritada, meio exasperada, e disse que mal passava por 18 anos e que ninguém acreditaria que eu era mais velha que isso. Ele deu de ombros e eu comi minha comida amargamente, me xingando por ter me metido nessa confusão e rezando para conseguir chegar em casa viva. A margarita chegou e era enorme. Tentei não beber nada, mas o cara percebeu e empurrou mais para perto de mim. Estava desesperada para manter minha lucidez, mas não sabia como ele reagiria se eu me recusasse a beber, então dei alguns goles. Quem fez a bebida não economizou. Eu era completamente inexperiente com álcool e pesava apenas cerca de 50 quilos. Então, os poucos goles que tomei me deixaram bem alterada. Já estava na faculdade há 1 ano naquela época e aprendi algumas coisas básicas sobre bebida. Sim, a maioria de nós bebe antes da maioridade, suponho. Tentei comer mais para absorver um pouco do álcool, mas sendo pequena já estava ficando cheia e não consegui comer o suficiente para me recuperar. Pensando bem, o cara me observava como um falcão, cada gole, cada mordida. Mantive a cabeça baixa e mal conseguia olhá-lo nos olhos. Minha visão estava um pouco embaçada agora, e tenho certeza de que meus olhos também estavam um pouco caídos. Lembrei a ele de que não queria mais dançar, e só queria ir para casa. Antes que eu percebesse, ele pagou a conta e estávamos de volta ao carro. Ele me perguntou se eu estava bêbada, com uma risada, e eu disse que não, nem um pouco, tentando o melhor para não arrastar as palavras, mas não tinha ideia de como eu parecia. Devo ter parecido uma presa fácil, porque foi nesse momento que ele fez sua jogada. Começou a dizer como eu era linda e cheirava bem. Colocou a mão na minha coxa e começou a acariciá-la. Tentei me afastar das mãos dele, mas o carro era pequeno e ele conseguia me alcançar facilmente. Tive muitos pensamentos naquele carro, naqueles breves momentos. Pensei em sair rolando do carro. Lembrei que havia uma faca no meu carro e desejei ter pensado em colocá-la na bolsa. Pensei em discar para a polícia e foi esse pensamento que me tirou do estupor. Comecei a procurar por placas de rua e prédios que pudesse relacionar a um despachante. Não demorou muito para perceber que ele estava dirigindo em círculo. Isso me irritou. Pensei que ele estivesse me levando de volta ao meu carro todo esse tempo. A palavra sequestro piscou na minha cabeça e meu instinto de luta ou fuga assumiu o controle. Abandonei toda a polidez e perguntei por que estávamos indo em círculos. Ele ignorou minha pergunta e disse que eu deveria passar um tempo com ele em seu lugar para me recuperar. Começou a dirigir mais rápido
e eu disse que não queria voltar para o lugar dele, queria ir para casa e dormir. Ele tentou me convencer de que eu poderia fazer isso no apartamento dele, que poderíamos nos aconchegar e assistir a um filme. O carro parou e, para meu horror, estávamos do lado de fora do apartamento dele. Virei-me para ele e disse firmemente: "Você vai me levar de volta ao meu carro agora, ou vou chamar a polícia. E mantenha suas mãos longe de mim. Tenho uma faca na minha bolsa se tentar alguma coisa." Estava tremendo por inteiro, segurando as lágrimas e claramente blefando sobre a faca. Ele não falou ou se mexeu, possivelmente decidindo se queria testar minha ameaça ou simplesmente se livrar de mim. Colocou uma carranca notável no rosto, parecendo decidir pela segunda opção, e começou a dirigir novamente. Mantive meus olhos em cada placa de rua até reconhecer onde estávamos. O carro mal havia parado quando finalmente chegamos à pizzaria, antes de eu pular para fora e correr para o meu carro. Mas, estúpida de mim, não tinha as chaves prontas. Fiquei mexendo nelas, derrubei, abaixei para pegar e abri a porta. Antes que pudesse fechá-la, ele estava lá, segurando-a aberta e se recusando a deixar ir. Era muito mais forte do que eu. Disse que eu não podia ir embora sem lhe dar um beijo de despedida. Cheguei a considerar atropelá-lo, mas decidi contra. Dei o beijo mais rápido que pude na bochecha, empurrei-o para trás, bati e tranquei a porta. Ele até tentou reabri-la. Liguei o carro, mas hesitei. Ainda estava alterada e sabia que não deveria dirigir, mas se esperasse, esse cara me seguiria até em casa. Estava a apenas 4 quarteirões de distância e já passava das 11 horas da noite, então arrisquei e acelerei. Ele ainda não havia voltado para o carro dele, então ganhei uma boa vantagem. Chequei o retrovisor o caminho todo e dei a volta no quarteirão pela casa, estacionando em um beco para ter certeza de que não estava sendo seguida. Praticamente passei o resto daquela noite chorando. Ele tinha meu número e começou a ligar e mandar várias mensagens, mas eu não respondi. No dia seguinte, fui à casa da minha amiga e contei tudo a ela. Estava angustiada e assustada. As ligações dele continuaram. Isso foi antes dos dias de smartphone, e eu não tinha ideia de como bloquear o número dele. Eventualmente, a irmã mais velha da minha amiga pegou meu telefone, colocou sua voz mais intimidadora possível e gritou no telefone sobre o que aconteceria com ele se não parasse de ligar. As ligações pararam imediatamente depois disso. Nunca contei para minha mãe o que aconteceu e nunca fui à polícia, mas também nunca mais vi aquele cara.